E aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Fábio Viana, arquiteto e ilustrador de arquitetura há 10 anos. Bem, hoje no vídeo vou estar falando sobre configuração de hardware para você estar rodando 3ds Max e o Corona Render. Mas antes, quero te pedir para se inscrever no canal, curtir, comentar, trazer sugestões de assuntos para eu estar abordando aqui no canal e trazer mais informações para vocês. Vamos lá. O intuito desse vídeo aqui não é falar se está certo, se está errado, essa configuração, né? É tá mostrando, pontuando para vocês o que é necessário se ter em termos de configuração para começar a trabalhar com ilustração arquitetônica. Tendo como base o que eu passei, né? O que eu já vivi como profissional e como base também no que os softwares pede de configuração, tá ok? Então, vamos lá para o navegador para a gente abrir o que o 3ds Max pede de configuração e o que o Corona e o V-Ray pedem de configuração mínima, né? Então vamos lá. Então, ó, aqui no navegador, vamos digitar aqui requisitos 3D Max. Aí aqui já até aparece já algo bem básico, né? Eu vejo muita gente nos grupos de Facebook, de WhatsApp, das redes sociais em geral, querendo saber, né? Procurando saber o que precisa ter no computador para estar rodando esses softwares, né? Então, ó, fazendo uma pesquisa bem rapidinha aqui no navegador, já aparece aqui sistema operacional no mínimo 64 bits, né? Para ele ler mais do que 4 GB de RAM de memória, né? E, se eu não me engano, a partir do 2020, eu não lembro bem agora, parece que estava dando algum problema de instalação, que não aceitava menos do que o Windows 10, não. Tá? Então, o Windows 10 está muito bom, né? Então já pode pensar no mínimo Windows 10 aí. Um processador Intel ou AMD, 64 bits. E aí ele pode ter placa gráfica ou não. Eu utilizo um aqui que tem a placa gráfica integrada, mas eu tenho uma placa de vídeo também. E aqui eles colocam um conjunto de instruções FSE 4.2. Esse aqui, os processadores de 10 anos para cá, eles já têm isso, a maioria deles. Então, qualquer processador que você for comprar hoje, ele já tem essa instrução aqui, ok? Com relação ao hardware gráfico, né, que ele fala aqui, que é na verdade a placa gráfica, vamos ver aqui o que ele pede. Aí tem o hardware, né, gráfico, vamos ver aqui. Aí tem umas instruções, né, de umas placas que ele indica. Mas o que eu falo para você sobre placa de vídeo? Eu já trabalhei em computadores que não tinham placa de vídeo externa. Ele tinha uma placa de vídeo integrada, a Intel Graphics, né, que é o próprio processador.
E eu confesso para vocês que não fez muita diferença não. A placa de vídeo externa, ele realmente te dá um ganho ao estar abrindo um AutoCAD com muitos elementos, com muito texto, muita textura, ele te dá uma fluidez melhor para começar para tá abrindo esse tipo de arquivo. E aí quando você começa, aí quando já no 3ds Max, quando você começa a abrir muita coisa, carros, árvores, e aí você já tem que começar a pensar em otimização de cena. Tem um vídeo aqui no canal, vocês podem estar olhando, algumas dicas de otimização. Então, continuando aqui, voltei na página anterior. De RAM, ao mínimo 4 GB, e aqui ele já recomenda 8. Eu já recomendo no mínimo 16, tá? 8, dependendo da cena, vai te dar uma trabalheira para você conseguir, já tá pensando no Corona, que nós vamos abrir aqui depois, ou então se você for trabalhar com V-Ray para renderizar, então eu já te aconselho pelo menos 16 GB de RAM, tá? Ou se você não, questões financeiras, não conseguir comprar 16, dá uma olhada na especificação da placa-mãe, se ela trabalha melhor em Dual Channel ou Single Channel. Vamos supor, se você tiver 2 slots e ela trabalhar melhor em Single Channel, aí o ideal mesmo é você comprar uma memória com 16 GB de RAM. Agora, se ela tem 4 entradas, você tem 4 slots para colocar as memórias e ela trabalha melhor em Dual Channel, aí você compra uma de 8 e futuramente você compra mais uma de 8 GB para inteirar os 16. Espaço em disco, aí ele já pede no mínimo 9. E aqui aí você já pode pensar num SSD de pelo menos 240 GB, aí por questões também financeiras, aí você, no mínimo, tem que ser no mínimo 120. Aí menos do que isso, aí não vale nem a pena você montar. Aí já vai te dar uma dor de cabeça depois. Mas eu aconselho 240 GB, um HD SSD. Se ele vai ser do tipo M2 ou não, aí fica a seu critério. Os M2 eles têm um desempenho melhor. Se você puder comprar, de acordo com as suas condições financeiras, um M2 é melhor. E aí, só voltando aqui no processador, Intel ou AMD, os AMD, hoje, estou falando dia 24 de janeiro de 2020, os processadores AMD estão com um desempenho muito melhor. O que eu indico é pelo menos um Ryzen 5. Tá? Fonte, eu vou tá passando um site aqui, que aí você consegue estar fazendo uma configuração. Não ganho nada para estar divulgando esse site aqui, site que me indicaram, e aí eu curti demais esse site aqui. E aí você consegue, o site é Meu PC, e aí você consegue montar o seu computador. E aí, quando você vai colocando as configurações dele, vamos pegar aqui um Ryzen 5, vamos pegar esse 3600. É sobre isso aqui que eu quero mostrar. Ele vai já te mostrando quantos watts que você precisa para quando você for colocar a fonte aqui.
Vamos supor que deu 300, 305, 400, vamos supor. Não compra uma fonte de 400 não, pelo amor de Deus. Não trabalhe no limite da fonte não. Trabalhe sempre com folga. Então, se aqui está colocando 400, compra de pelo menos 500. E se aqui está 500, compra de pelo menos 600. Sempre trabalhando com folga. E se você futuramente vier fazer um upgrade, está colocando mais um HD, está colocando mais uma memória, você já está com uma fonte que vai te atender, tá? Então, essa aqui são as configurações, olhar sempre aqui, mas aí tendo atenção sobre esses mínimos que eu falei, que é no caso da memória e do espaço de disco, tá? Priorize processador, memória RAM, tá, gente? Se você não tiver condições de comprar uma placa gráfica no momento, segura um pouquinho, faça as imagens, trabalhe, junte um dinheiro e quando você puder, compre uma placa gráfica. E aí, de placa gráfica, falando para os 3 softwares, 3D Max, Corona e V-Ray, pelo menos, tá? 4 GB de RAM, no mínimo, para você começar a trabalhar. E aí, trabalhando com fluidez, sem gargalo, sem te dar problema, tá? Eu vou te explicar, quando chegar no Corona, eu vou te explicar sobre a placa gráfica, a função que ela tem lá no Corona, beleza? Então, o próximo software que nós vamos olhar vai ser o Corona Render. Requisitos, Corona Render. E aí já aparece aqui pra gente, já pesquisa. Então, ó, e aí seguindo aquelas configurações, até seguindo as configurações do Corona, já vai te atender, as configurações do 3D Max, já vai te atender aqui no Corona, né? A mesma coisa, ó, CPU com aquela função, SSL 4.1, aí tem uma lista de CPUs compatíveis aqui. Sobre o que eu falei da placa de vídeo, a placa de vídeo ela vai te ajudar no denoiser do Corona. Então, se você, novamente, eu já trabalhei com CPUs que não tinham placa externa, tinha interna, a placa de vídeo integrada no processador, e não claro que você perde uns 20, 30% de desempenho, né? Mas você consegue entregar imagens, você consegue entregar um trabalho. Claro que você tem que ter um tempo maior para entregar, mas você fazendo essas imagens, fazendo esses primeiros trabalhos, junta uma graninha, quando você puder, faz essa forcinha aí e compra uma placa de vídeo gráfica. E aí, tanto o Corona quanto o V-Ray, eles vão seguir o que o Max está pedindo mesmo, né? Processador, sistema operacional de no mínimo 64 bits, né? Aí a placa GPU, aqui eles falam, né? Que ela ajuda na performance, né? Visualização de denoise. E aí, quando vocês forem comprar a placa de vídeo, compra da NVIDIA. A NVIDIA, a tecnologia que ela usa atende muito bem ao Corona, tanto o Corona quanto o V-Ray, Unreal. Então, dê preferência para placas NVIDIA, beleza? E aí, seguindo aquela configuração de memória RAM de no mínimo 16 GB, você vai atender, para começar, muito bem, você vai atender muito bem aqui o Corona Render, beleza? Vamos para o próximo software,
que é o V-Ray. Hoje eu trabalho renderizando somente no Corona. Durante muito tempo eu trabalhei com V-Ray. Eu mantenho o V-Ray instalado na minha máquina. Até para converter, se vier algum plugin, se eu precisar de mexer em alguma coisa no material dele, ou se eu tiver algum bloco meu aqui em proxy, por exemplo, e ele está em V-Ray, e aí eu preciso deixar ele em full mesh e depois converter ele em proxy Corona. Então eu acho interessante a gente ter um V-Ray instalado, né, na máquina para eventualidades que pode acontecer. Ele já converteu igual eu falei, um proxy, né, e você precisa de deixar ele em full mesh. Então, ó, digitei aqui requisitos, V-Ray 3D Max, aí já aparece os requerimentos. E isso, na maioria das vezes eles vão mostrar a configuração para os últimos softwares, tá? Para os últimos lançamentos. Então, ó, no caso do V-Ray aqui, é a versão 5. Aí ele segue a mesma coisa do 3ds Max, né? Processador compatível com a função SSE 4.2, com sistema operacional de 64 GB, Windows 10. Windows 10 é muito bom, já vale a pena já deixar ele instalado já. Aí aqui no caso ele já aceita do 2016, da versão Mac 2016 para até 21, né? 64 bits. E aí também, olha, NVIDIA, placa NVIDIA RTX. Então, tá vendo? Dê prioridade para, né, se for comprar a placa de vídeo, quando for comprar a placa de vídeo, compre com tecnologia NVIDIA, né? E as RTX. Tá? E aqui tem as recomendadas, de pelo menos 2 GB de RAM, mas aí, aquilo que eu falei, se puder fazer uma forcinha, já compra pelo menos a de 4 GB de RAM, beleza? E aí, novamente, segue o que os softwares estão pedindo, configurações mínimas. Vai pesquisando preço. Hoje os hardwares estão com preço bem elevados. E vai monitorando, sempre tem promoções, vai vendo o que você tem de orçamento aí, o que você pode gastar no momento. Vai comprando, vai montando. E uma hora você vai chegar no seu computador ideal. Pessoal, se gostou, comente, compartilhe. Traga sugestões aqui para o canal, para ele trazer mais assuntos, levar até vocês de forma mais descomplicada, mais clara, mais objetiva, beleza? Me siga nas redes sociais, lá também eu tenho postado no Instagram diariamente dicas para entrar no mercado, como se proceder no mercado, configurações, atalhos, ferramentas do 3ds Max, Corona. Então me acompanha lá também. Forte abraço e até mais.